Bom, amigos, aqui hoje, quarta-feira, estamos aqui de volta, né? Com o Tom Adamenas. É um nome difícil de dizer. De qualquer maneira, acho que a ideia mesmo é a gente se centrar no texto deste jovem. Ele foi bom. Ele nos premiou, na verdade, com seus comentários, com as suas leituras, e aqui estamos nós. Espero que vocês gostem, espero que, antes de mais nada, vocês leiam o texto, né? Voltem ao texto, porque no final das contas, entre a fala do autor e o seu texto, há aí uma mediação que só pode ser resolvida pelos leitores. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Então, dentro disso, é interessante, porque quando você olha, por exemplo, que a geografia, isso serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, você tem um texto, um contraponto, que é um texto do Rui Moreira, que é a geografia serve para desvendar máscaras sociais. Você tem uma espécie de busca de funcionalidade, e na funcionalidade a postura política que está por trás dela. Quer dizer, para que serve a geografia, de alguma maneira? E é esse debate que ele vai enriquecer muito e que o Tunico, Antônio Carlos Albert de Moraes, na pequena história crítica e tal, ele vai tentar estabelecer mais ou menos um percurso que, se você ler o texto, você vai vendo que desde de Heródoto, desde que ele vai pegando essa história, mas muito no sentido do para que serve também, né? Em cada momento da história, a geografia. Muito mais isto do que o que é a geografia propriamente dita. O livro do Rui, O que é a Geografia, na sua primeira versão, também é um pouco uma historização, né, do papel da geografia em diversos momentos da história e tal. Então, é nesse sentido que eu acho, inclusive, que realmente tem um papel fundamental esse texto do Lacoste, né? O outro comentário que eu queria fazer é que o Marcos de Carvalho, aí, que é professor aí na USP, trabalhamos juntos muitos anos e tal, ele fez uma série de textos sobre o Lablache, inclusive essa relação do Lablache com o Hatzel e essa coisa toda. Acho que valeria a pena dar uma pesquisada nesse campo. Não sei se vai acrescentar muito, mas de qualquer maneira está aí, né? Tem aí um dado. E realmente é muito mais o problema do contexto político do que da construção conceitual. Porque a construção conceitual da geografia neste embate do final dos anos 70, começo dos anos 80, ele era carregado de fragilidades, né? O próprio livro de Milton, Por uma Geografia Nova, é um livro com muita dificuldade do ponto de vista da construção do conceito e tudo mais, né? Então, assim, há um embate muito da disputa política que envolvia e a necessidade desse enfrentamento, né? Inclusive pelo próprio Lacoste, né? Lacoste começa o livro de uma forma absolutamente frágil, né? Assim, de qualquer forma, é isso. Mas vai lá. Não, mas é interessante isso, porque justamente ao apontar, você está em um contexto de embate e de disputas, frágeis porque são novas, né? Frágeis porque elas carregam o novo. E já que estamos aqui, é exatamente o deslocamento de uma geograficidade no sentido proposto pelo Lacoste, onde a ciência está se redirecionando, reorganizando o campo dos seus interesses, dos seus debates, né? E são, enfim, Lacoste propondo isso, mas são caminhos que acho que dependem, lógico, de proposições, de teorias, de debates acadêmicos, mas acho que existem os campos das histórias não ditas, como essa da tradução, que acabam, às vezes, tendo um peso muito grande nesses processos de reorganização do campo de interesses e de tudo que se desdobra dali. O livro do Tunico, que você citou, o Pequena História Crítica, é um livro que tem uma importância histórica muito grande, até hoje lido, tanto de divulgação quanto de pensar uma nova forma de pensar a história e a geografia, e ao mesmo tempo ele colabora com alguns debates não resolvidos ou não muito claros à época, como a querela Lablache e Hatzel, que ele importa, e a coisa hoje, que você citou o Marcos de Carvalho, Marcos Bernardino,
ele está trabalhando Hazel, tem um texto do Guy Mercier que ele vai trabalhar só essa querela para mostrar mais as afinidades do que as distâncias, mas aí são coisas que acho que o tempo da pesquisa permite resolver. Ok. Mas, sobretudo, quando você está nessa agitação pelo novo, as dificuldades, as fragilidades e coisas não oficiais, às vezes, ganham uma dimensão histórica e teórica muito maior. Né? Eu costumo dizer que naquela época a gente sabia muito mais o que não queria do que exatamente o que a gente queria. O que a gente queria foi sendo construído num percurso que ainda está em pleno curso. Né? Isso só que é uma coisa, isso não é um comentário exatamente meu, mas que eu ouvi de orelhada, mas de como essa riqueza da criação do novo é uma das coisas mais ricas na sua diversidade do que a geografia crítica, né? Por tudo aquilo que está se colocando. E os esforços de maior consistência a isso, que acabam enquadrando e criando categorias formais chamadas geografia crítica, podem também enjaular, às vezes, esse processo por estabelecer. Então, isso é geografia crítica, isso é o que se faz de geografia desde então, e aí você mata, acho que, uns elementos fundamentais de tudo que parte dali, que é a inserção da dialética no debate. Nada mais antidialético do que o enjaulamento de uma categoria, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos... Ok. Aí você foi trabalhar o Hauser, que me chamou a atenção, na verdade, por um único aspecto. Assim, não acompanho muito o trabalho do Hauser, não me faz nenhuma... Mas, assim, foi o único que você fez uma longa nota de pé de página e você parecia bastante contrariado, né, fazendo esse tipo de... Desculpe a minha leitura subjetiva. Mas, assim, você pode comentar alguma coisa sobre isso? Posso. Enfim, espero não pôr em risco o meu futuro acadêmico nesses momentos. Mas, enfim, eu gosto das polêmicas, então eu não espero que seja um problema. Mas, de fato, assim, é algo que, na hora que eu me debrucei sobre ele, e aí eu me debrucei sobre a leitura do Husserl, eu nunca sei falar o nome dele, o cara foi orientador do Heidegger. E fui ler os livros dele, li alguns livros para cotejar com o que ele estava propondo, de citação que ele usava, com outro autor, e algumas coisas não fecharam para mim, né? Apareceu para mim ali como um buraco de fundamento no que ele estava colocando, tá? É algo que eu explorei em um artigo que ainda está em avaliação. Esse está há mais tempo do que esse aqui do 7 Teses. Já está desde agosto do ano passado, deitado em berço esplêndido, esperando uma segunda avaliação, mas eu tento explorar um pouco mais essa questão. Para apontar e deixar bem claro, na leitura que eu fiz, de que o fundamento onde o Husserl tenta encaixar a categoria geograficidade não funciona. Okay. Não, assim, explorar isso é algo um pouco exaustivo, porque são as minúcias do debate fenomenológico, etc., mas ele vai propor a geografia enquanto uma ciência idética. Por ciência idética é uma ciência das ideias, né? E não acho que isso condiza com o que é a ciência geográfica, né? E aí, lógico, ali eu dou algumas minúcias, vamos ver o que se discordam ou não da minha argumentação. Afinal, mas vai depender na mão de quem cai, porque, sobretudo, e isso acho que é um grande mérito, o Hauser, ele tem um conjunto, assim, ele tem uma importância muito grande na divulgação do Dardel no Brasil, tanto enquanto alguém que cita, quanto tradutor, né? Isso não é um demérito do trabalho dele, é um comentário sobre uma pesquisa específica que tem os seus desdobramentos. Desculpa os dedos aqui, mas tá tudo... mas sim, mas porque essa nota de rodapé, justamente, eu pus como rodapé por ser algo que eu estava tateando na banca. A Mariane Bittet, professora lá do Rio de Janeiro, a geógrafa,
ela comentou, ela falou, tem suco aqui, né? E aí eu fui, mas eu acho que aí é onde eu apontaria insuficiências no uso da fenomenologia enquanto método para a ciência geográfica. Isso é um entendimento que eu tenho, isso eu tenho uma clareza, assim, a fenomenologia enquanto método não consegue entregar ciência. Não é um método. Não geográfico, ao menos. Sim, mas filosoficamente falando, diria que não é um método. Mas vamos mudar de tema. Vamos ao Rui Moreira, então. E aí eu queria pedir para você, porque nessa altura do campeonato, daqui a pouco a gente já está chegando na nossa 1 hora aqui de gravação, né? Acho que a gente tem mais uns 20 minutos só e a gente tem muita coisa para conversar aqui. Então, eu queria que você fizesse um pouco. Você fez um subtítulo que me chamou muita atenção. Me desculpe, mas assim, a gente vai lendo, a gente se acostuma a ficar vendo mais os detalhes, às vezes, do que o próprio contexto. Mas essa ideia do Rui Moreira e o sertão, eu fiquei muito... me chamou muita atenção isso, né? Em função da frase dele, de que a geograficidade seriam sertões diferentes do Euclides da Cunha, ai, meu Deus, essa velhice está acabando com a minha memória, mas assim, o Grandes Sertões Veredas, tá bom. Não, como chama o autor? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, ô Jesus, que coisa terrível isso. Eu colei, tá? Mas... Oh, meu Deus do céu. Mas, assim, então, ele vai colocando essas coisas, mas você levanta uma série, você pega, acho que 3 ou 4 frases dele, onde ele cita isso, associa essa questão com o conceito de espaço e tal, e vai desenrolando uma ideia de geografia e de geograficidade. Assim, na tua avaliação, como é que você vê este movimento de Rui, né, na tentativa de estabelecer um percurso, sei lá o quê, né? Essa ideia de coabitação, a coabitação gerando espaço, essa confusão toda, né, um pouco... bom, deixa para lá. Um pouco difícil de a gente resolver aqui, né, dentro da geografia. Mas como você vê isso? O Rui... não vou dizer que ele foi o autor que me deu mais dificuldade, mas deu bastante dificuldade. Todos os autores articulam temas e assuntos que são intrincadíssimos, assim. Mas no Rui, o que mais me desafiou, na verdade, foi a pulverização do tema nos diferentes textos, assim, né? Eu não diria que existe um texto dele onde ele põe a geograficidade enquanto uma categoria explicitamente definida. Ele dá algumas definições que se articulam, e é isso que eu tentei construir. Mas o modo como ele coloca, e eu acho bastante rico, bastante interessante, ainda também. Mas é bastante rico, eu acho que ele coloca a geograficidade em um patamar, vamos dizer assim, de uma alta usabilidade pela ciência geográfica. A categoria como ele coloca, né, problemas de gatos pandêmicos. Fica aí, filho. A categoria como ele a constrói, eu sinto que ele constrói com uma formalização que permite utilizá-la nas pesquisas, assim, né, como em pesquisas, talvez mais no campo da geografia humanista, mas ele faz uma construção lógica, mas uma construção lógica que está num campo muito mais próximo da ciência geográfica, né? Ele está dialogando com a filosofia com muita força, mas ele vai colocando em termos, né? Ele parte da experiência do sujeito, e aí fala das distâncias, localizações, da extensão. Ele vai construindo as categorias a partir do sujeito, mas de uma forma, meu entendimento, e aí nessa construção ele chega até o espaço como resultado disso, bastante pragmática, ainda que ele esteja falando em termos da ontologia.
né? Eu não tenho certeza se ele está falando de ontologia ou não, nos termos em que eu estou me dispondo a discutir hoje. Mas ele faz essa construção, eu acho ela muito rica, e permite um uso, sobretudo. Mas ele está sempre dentro desse debate, só para tentar me explicar, no campo do que, eu diria, dos predicativos. Né? O Rui Moreira, quando ele está falando da localização, etc., ele chega nos sertões, né, no sertão enquanto aquilo que expressa o geográfico do sujeito, ele está falando de um lugar, ele está nomeando, ele está dando um conjunto de nomeações, ele está entificando um debate que é do ser. Isso só para pontuar, enfim, acho que eu nem conseguiria abrir isso aqui da maneira que exigiria, mas ele está colocando isso num patamar de discussão que ele é útil à ciência, e eu acho que isso é um mérito, porque ele ele sai das abstrações e chega bastante rápido na identificação, na usabilidade, nas categorias que a gente consegue articular em uma pesquisa de descrição, enfim, ao descrever a descrever o sertão, por exemplo, a descrever um lugar, ou a descrever uma paisagem, ele articula de uma maneira que se presta a isso, né? Eu não falo com tranquilidade que isso é um debate da ontologia, mas é um percurso rico. Eu acho que ele, pensando do que a fenomenologia se propõe de partir do sujeito, a partir da perspectiva de um ser aí, por exemplo, e ele dialoga com Heidegger, ele faz isso com muito mais riqueza, aí pelo pé marxista que ele tem. Eu acho que esse apego à materialidade enriquece o trabalho dele, mas também, de uma certa maneira, faz ele se ater a aspectos predicativos, aspectos que já estão apontando para os entes no mundo, né? Não tanto pensando como eles chegam a ser estes entes no mundo, esses seres, né? Então, acho que tem isso só para já apontar uma diferença que talvez apareça com relação ao Elvio, mas é isso, acho que o Rui, ele tá nessa... porque é isso, assim, né? Enfim, há essa diferença, há um diálogo entre eles, o Elvio já explicitou isso em textos, então eu não tenho nenhum problema em fazer esse apontamento, mas é algo que eu acompanho, no sentido de que o debate ontológico, ele exige um passo atrás, né? No sentido de, se eu penso algo que está no mundo, eu tenho que pensar sobre o que me permite dizer que aquilo é algo que está no mundo. A gente reconhece a existência está dada, mas cabe construir o processo de explicação parece ser meio vulgar, mas explicar por que as coisas existem. E sendo que, assim, já abandonamos Deus há muito tempo, então agora a gente precisa de uma explicação que, sobretudo, não recaia em nenhum tipo de monismo, né? Explicar as coisas estritamente pelo campo da materialidade ou da subjetividade, né? Tem alguma coisa aí no meio do caminho, ou eu sugeriria antes disso, antes da dicotomia, talvez tenha alguma coisa que permita explicar isso, assim, né? Eu enveredo por esse caminho, por onde eu tenho acompanhado o Elvio, e a forma como ele coloca a geograficidade, né, para pensar assim, né, é um fundamento do ser. O Rui vai colocar muito como uma expressão do ser, a geograficidade como um produto da ação do homem, algo que se constrói e que está no mundo, né. A discussão do Elvio, ela está na geografia enquanto um fundamento do ser. Não que o Rui não reconheça isso, ser um marxista meio que obriga ele a dizer também que há um condicionamento do sujeito, mas ele está pensando muito nesse produto da ação do homem. E o Elvio, no debate que a gente faz, ele está pensando de como o mundo ele é um fundamento do ser, ele está pensando no fundamento do ser humano. Então, o que fundamenta esse ser? E para pensar isso, o que fundamenta esse mundo, que fundamenta o ser? No caso, o que fundamenta a geografia? O que é a geografia enquanto um dado do mundo
e de que modo isso explica o que é o ser. Não só o ser humano, mas o ser em geral. E o ser, ele é a categoria mais abstrata que tem. Você não pode falar o ser como se fosse qualquer coisa. O ser, ele é tudo. A antinomia do ser é o nada, né? Ele é a categoria mais abstrata que a gente pode apontar. E aí é o esforço de pesquisa que eu tenho tentado fazer na esteira do que o Elvio propõe. Então, eu acho que são só essas distinções, não são só, eu acho que tem distinções de fundo grande aí no sentido de como se lê o que é ontologia ou não, de como se articula esse debate, né? Pensar em algo predicativo ou antipredicativo faz bastante diferença nesse debate. Mas enfim, não é diminuir não é colocar um em detrimento do outro, de modo nenhum, pelo contrário. Mas é importante observar essas diferenças, assim, elas são, dentro desse debate, elas são de fundo. Talvez aqui, colocando a experiência, né? Assim, eu e Rui, apesar de Rui ser levemente mais velho que eu, mas nós somos uma geração de militantes, né? Nós crescemos e aprendemos e estudamos como militantes da política, né? Então, assim, não há nenhum ato que não esteja vinculado de alguma maneira a um projeto de sociedade no qual você tenta costurar, né? Assim, ao mesmo tempo. Talvez a grande discussão não seja se Rui faz ou não, talvez, eu não tenho domínio disso o suficiente para dizer, mas é só uma especulação aqui. Talvez a grande questão não seja se Rui faz ou não uma ontologia e tal, mas qual, né? Que fenomenologia, que ontologia, quer dizer, qual é essa, né? Porque é justamente nesse confronto do ato político, né, que está colocado esse processo. Então, acho que, e nesse sentido, eu sempre disse isso a Rui, nós nos acompanhamos há 50 anos, acho, 40 e tantos, mas, assim, sempre disse isso a ele, né? De alguma maneira, o movimento operário e a questão cidade-campo é o grande livro, né, de Rui, quer dizer, é o momento mesmo de inflexão, né, onde ele passa a ser o Rui Moreira que ele é hoje, né? Quer dizer, essa tese de doutorado dele foi o grande exercício, não só que fez dele, né, mas acho que para mim também foi um grande exercício. Eu trabalhei muito com esse texto e tal. E nesse sentido, acho que fez, de alguma maneira, também a cabeça de Elvio, né, de toda uma geração, né, de pessoas e tudo mais. E é esse o embate, né? Essas são as diferenças entre eu, o Rui, Elvio e outros tantos que fazem parte dessa geração e que vão aí tentando fazer dessa diferença um processo de enriquecimento do pensamento mesmo, né? Acho que esse é o sentido, essa é uma coisa que é absolutamente interessante desse nosso mundo, né? Assim, acadêmico e de muita amizade, de muita solidariedade e tal. Bom, e aí chegou a Mariane, né? Assim, esse último round, vamos dizer, que vai fazer um percurso no campo justamente dessa discussão entre esse nível de abstração do ser e no seu contraponto, diria que quase que linear, não é? Se é que é possível dizer isso, a ideia do nada, né? Quer dizer, e aí essa discussão com o Sartre e tudo mais, que acho que muda um pouco o rumo da conversa, né? Me pareceu. Pelo menos acho que você sentiu isso e tentou expressar um pouco isso, deixando a Mariane para o final, porque ela é a mais nova desse grupo todo, né? E da sua produção. Mas, assim, como é que você viu, então, esse percurso? Porque
Assim, tanto o Elvio, por exemplo, Rui foi o orientador de Mariane, né? Elvio fez parte da banca de doutorado dela, ela fez parte da tua banca de mestrado, e essas coisas vão mais ou menos vão se conjugando. Como é que você vê esse movimento todo, né? Acho que a primeira coisa que eu comentei lá atrás, assim, que é evidente, nós que conversamos e gostamos disso, é um movimento extremamente autofágico, assim, né? Por isso que são raros esses momentos. E esses caminhos que você percorreu agora evidencia isso. Mas a Mariane, e em um outro momento eu fiz esse comentário para ela, ou não sei se na minha própria dissertação, pelo fato de ser um trabalho mais novo, principalmente o doutorado dela, né, onde ela faz uma proposição a partir do Sartre, né, ela posiciona a categoria geograficidade a partir da obra de Sartre, foi o fundamento do debate dela. Como era novo, não é algo que estava no radar das coisas que eu colocaria como assim, fundamentos, né, porque voltando lá, né? A minha preocupação era ver esses autores que eram mais citados e a bagunça que era feita entre eles, e ela não aparecia. Em meio à busca de material para fundamentar todo o resto da pesquisa, eu me deparei com o trabalho dela, né? Então, posterior, eu acabei, algo que eu escrevi por fim, assim, uma das últimas coisas que eu escrevi foi esse trecho dela, aí realmente uma questão da pesquisa, ela apareceu, que bom que apareceu, porque ela coloca as coisas em novos termos, ainda que ela esteja em diálogo com os autores, ela faz isso com uma propriedade admirável, assim, né, eu gosto bastante desse trabalho dela, e fora o desafio que é enfrentar Sartre. Sartre não é um bolinho, e ainda que eu conheci Sartre a partir do Elvio é alguém que tem diálogo com Sartre também, nesses termos. O que ela coloca é novo, assim, é uma proposição que eu acho que ela apresenta uma riqueza, enfim, é uma riqueza muito grande, também porque no caminho dela, e isso obviamente é mérito dela, mas talvez tenha sua relação com a orientação pelo Rui, e as intenções dela também, essa articulação que ela faz da categoria geograficidade faz um deslocamento bastante rápido para o debate político, né? E aí essa transição é algo que eu não explorei, porque não era o meu objetivo, mas no doutorado dela ela faz, né? Para cada capítulo, que é um capítulo de debate de categoria, ela transporta isso para um debate político, né? E isso criou uma dificuldade, mas também uma riqueza para olhar o trabalho dela que é muito grande, né? E aí, assim, algo que só que isso ela faz conscientemente, né? Em conversa com ela, dela deixar claro que quando você olha para o predicativo, né? Para a geograficidade enquanto um sujeito que se põe no mundo politicamente, se reconhecendo na sua condição de diferença, né? Ou enquanto um diferente e com os marcadores que me colocam como diferente, isso passa da ontologia para um campo do debate do ôntico, daquilo que está no mundo, daquilo que é o concreto, mas também facilita esse embate político, né? Tanto que ela vem se propondo a pensar a questão da geograficidade de uma forma política, assim. Acho que, enfim, acho que é muito melhor olhar os textos dela do que eu falando, isso para eu não me perder. Ok. Mas, enfim, de toda maneira, o grande desafio e acho que a grande riqueza dela é esse diálogo com Sartre, e muito curioso, principalmente porque ela dialoga com Sartre, entre aspas, um primeiro Sartre, o Sartre do Ser e o Nada, né? Um Sartre ainda não marxista, por assim dizer. E ela faz essa ponte para a geografia com o marxismo sem
diretamente dialogar com esse Sartre da crítica da razão dialética, assim. Então ela faz uma ponte extremamente sagaz que ela faz, mas provavelmente o meu capítulo, o trecho da pesquisa que mais me desafiou, porque é um livro infeliz de se ler, muito rico, mas um livro infeliz de se ler, esse do Sartre. Eu me lembro. Mas, enfim. Eu me lembro que eu apanhei quando li, eu lembro. Muito bem. E ainda bem que apareceu no fim, porque se fazer essa leitura sem ter passado por a dificuldade dos capítulos, dos momentos anteriores, não teria dado conta. E aí ela fala, né, a geograficidade, eu preciso lembrar agora as 3 categorias que ela coloca. Geograficidade, alteridade, enfim, ela usa categorias ali que são aplicáveis, assim, né? Ela parte do nada. Ela, né, nesse sentido, ela parte dessa coisa mais abstrata possível, se não diametralmente, não linearmente a antítese do ser, mas aquilo que o ser é junto consigo mesmo, o ser é imediatamente o nada, né? E ela parte disso e chega no campo da política. Esse acho que é um dos grandes desafios da questão ontológica, né? E é o que me instiga. Acho que a ontologia bem trabalhada, ela fundamenta o debate político, dando muita resistência para ele, porque você não consegue quebrar ele no fundamento, né? Se você vai pegar um discurso liberal clássico, o fundamento ontológico dos caras está em um estado de natureza. Propriedade particular como um estado de natureza. Isso é, num certo sentido, trazer a coisa à sua raiz. E aí você quebra a coisa ali, né? Sim. Esse é um debate que me interessa muito. Muito bem, Tom. Ok, você quer colocar mais alguma coisa que você acha que você não colocou, que você gostaria de contar para a gente, sei lá? Não, assim, caso alguém se depare com o texto, eu peço desculpas pelo excesso de páginas apenas. Um artigo de 39 páginas, eu sei quão cansativo pode ser, mas é o que deu para sumarizar. E o final da discussão, onde eu tento colocar as coisas em termos numéricos, ou apontar, etc. Tal é mais citado, menos citado, isso é um pouco cansativo, mas era só para defender o argumento lá de trás, de que a coisa era feita de um jeito bagunçado. Mas a única coisa que eu diria é que está no caminho disso que eu estava falando agora. O debate ontológico, ele é muito, muito rico para ser tratado de qualquer jeito, né? Eu acho que isso eu não estou apontando dedo para ninguém, muito pelo contrário, eu acho que todo mundo aqui está contribuindo nessa nossa autofagia entre fenomenólogos, marxistas e sartreanos, etc. É uma riqueza e uma profundidade da discussão que acho que vai dar frutos de fundamentação para um debate político rico, que eu acho que a gente está para dialogar aqui com... Vou fazer uma propaganda aqui, um livro que eu acabei de ler, que chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher, onde a gente está num momento tão grande da diferença enquanto critério de verdade, enquanto aquilo que expõe o mundo como verdade, que é necessário repensar alguns fundamentos, e é uma discussão muito espinhosa, porque criticar a diferença é algo arriscado. Arriscadíssimo. Ainda mais se for para defendê-la. Criticá-la para defender talvez seja ainda mais difícil, né? Uma defesa da diferença. É uma missão fundamental nesse momento, sem dúvida. Sim. E aí é por aí que eu acho que quem se interessa pelo assunto tem na ontologia, e na ontologia que respeita, sobretudo, a dialética, naquilo que ela tem fundamental, que é a não paralisia. A dialética ela é, sobretudo, algo não paralítico, pode encontrar aí uma riqueza muito grande. Ok. Tá bom? Então, adorei, viu? Adorei seu artigo, muito, muito interessante, instigante. Confesso que aprendi leituras e perspectivas que eu não tinha pensado nelas,
E, assim, espero que você, no final das contas, acabe gostando da maneira como essa entrevista vai ao ar e que ela favoreça que essa nossa relação... eu não faço parte dessa autofagia, não sou um fenomenólogo, não é o meu negócio, mas, de qualquer maneira, tento estabelecer uma relação com as categorias um pouco mais centrada, né, e tudo mais. E acho que realmente é isso. Espero que esse teu debate, apesar de você ter pedido desculpa por um texto longo, eu sou sempre mais a favor de um texto longo do que de um texto curto. Acho que, nesses últimos tempos, a gente tem mergulhado muito no gelo, né? Assim, e a necessidade de produzir sei lá quantos artigos para fazer sei lá que tipo de relação produtiva, né, com o conhecimento tem diminuído muito a qualidade. De alguma maneira, parece que um artigo vale mais que um livro, e quando isso acontece, tem alguma coisa de errado no nosso entendimento sobre o conhecimento e tal. E aí, acho que é isso mesmo. Não sei, acho que as pessoas que querem estudar não podem ter medo da quantidade de páginas, tem que ir para um outro lado, né? Senão nós estamos perdidos aqui no meio disso. Então, muitíssimo obrigado, viu, por você ter nos acompanhado e ter topado essa nossa conversa. Fique à vontade se você quiser se despedir, mandar beijo para as crianças, para a família, sei lá o quê. Okay, brigadíssimo, viu? Foi um grande prazer te conhecer, apesar desse formato um tanto quanto estranho, mas, bom, foi um prazer conhecê-lo, viu? Muito obrigado por ter participado e por ter topado a nossa conversa. Douglas, sou eu que agradeço. Você disse que não faz parte, mas eu acho que discordo, porque eu acho que faz sim, e se não, pelo que você acha que não, mas porque as portas que se abrem aqui para debate colocam isso na mesa. Eu falo porque eu ouço seu podcast, acompanhava aqui seu canal e vi entrevistas do Elvio, do Rui e outras tantas e comentários seus que eu acho que só fazem acrescentar a esse debate sério, e sério propositivo, sério criador, sério com força, né? Então eu só tenho a agradecer pela porta aberta aqui, né? Você está me sentindo do lado daí, apesar de todas as distâncias, é algo que eu agradeço muito. E, enfim, por fim, eu vou fazer aqui uma coisa bem cafona, mas eu vou deixar um beijo para minha esposa, que precisa de beijos e forças e abraços e afagos nesse momento. Nossa, então fica para ela aqui o meu finzinho. Dediquemos o programa a ela, então. Um abraço, querido. Muito valeu. Abração, Douglas. Até mais, até a próxima. Até breve. Espero que a gente tenha outras conversas tão boas quanto essa. Até a próxima. Espero pessoalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.